Após os atos golpistas do último dia 8, o presidente Lula volta a se reunir hoje com os chefes das Forças Armadas e deve discutir projetos estratégicos. A expectativa é que os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica defendam punições aos militares envolvidos nos ataques ao Congresso, ao Palácio do Planalto e também ao Supremo Tribunal Federal. A gente está em contato com a Natália Pazzi, que vai acompanhar tudo. Aliás, ontem também acompanhou, né, Natália, o encontro do presidente da República com reitores de universidades. O que é que você conta pra gente nessa sexta-feira? Bom dia para você, Natália. Oi, Carla, muito bom dia para vocês, uma ótima sexta-feira para quem está nos acompanhando. Eu vou pedir licença rapidinho antes de passar as informações relacionadas a essa reunião do presidente Lula, para dar uma informação que chega nesse momento por parte da Polícia Federal, que informou à imprensa que a PF deflagrou agora pela manhã a primeira fase da Operação Lesa Pátria, com o objetivo de identificar pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os atos que ocorreram no dia 8 de janeiro, quando a gente bem lembra, as pessoas, os apoiadores radicais do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, invadiram as sedes dos três poderes aqui em Brasília, promovendo então violência e dano generalizado contra os imóveis, móveis e objetos das instituições. Inclusive, de acordo com a PF, nesse aviso enviado agora, estão sendo cumpridos neste momento 8 mandados de prisão preventiva e 16 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e também aqui no Distrito Federal. De acordo com a Polícia Federal, esses mandados, eles ocorrem justamente porque os fatos investigados constituem os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deteriorização ou inutilização do bem especialmente protegido. Então, a operação da PF em andamento relacionada a esses atos do dia 8. Agora sim, voltando então para essa pauta... Pera. Voltando nada, Porque peraí. merece, não. É uma operação deflagrada nesta manhã pela Polícia Federal, tratando justamente desses atos golpistas do último dia 8. Você falou, 8 mandados de prisão devem ser cumpridos nessa manhã de sexta-feira. Com relação aos alvos, o que é que a gente tem informação sobre os alvos dessa operação de hoje, Natália? As informações ainda são bem preliminares, Carla. A PF passou apenas essas informações até o momento de que a primeira fase dessa operação, então denominada Operação Lesa Pátria, está acontecendo agora pela manhã, reforçando, então, 8 mandados de prisão preventiva, 16 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, em diversos estados, aí em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e também aqui no Distrito Federal. Por enquanto, essas informações não dizem respeito a quantos desses mandados estão acontecendo em cada um desses estados e também aqui no Distrito Federal. Mas essa mesma nota da Polícia Federal diz o seguinte, que as investigações continuam em curso e essa Operação Lesa Pátria se torna permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e também foragidas. E, inclusive, faz aquele destaque, aquele reforço que, caso as pessoas, os ouvintes, tenham informações sobre a identificação de pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os atos ocorridos no dia 8 de janeiro, aqui em Brasília, eles solicitam que sejam encaminhadas informações, denúncias, por um e-mail denúncia8dejaneiro@pf.gov.br. Denúncia sem acento, 8dejaneiro@pf.gov.br. Bom, não é surpresa nenhuma que novos mandados de prisão tenham sido expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes havia prometido encerrar até hoje o trabalho de triagem, né, das prisões em flagrantes. Eram cerca de 1.700, um trabalho extenso, né, para que prisões fossem renovadas, fossem trocadas por outros tipos, né, de prisões preventivas, etc., ou para que eventualmente pessoas fossem liberadas, de acordo com o grau de participação delas nos ataques terroristas, de ataques criminosos, golpistas, enfim, chame como quiser, de 8 de janeiro. Não é surpresa, por quê? Porque havia muita gente que havia produzido provas contra si próprios,
publicando, por exemplo, vídeos na internet, falando sobre a participação deles na depredação e dizendo que conseguiram fugir de Brasília, por exemplo, em ônibus ou em aviões. Então era natural que a polícia fosse atrás dessas pessoas. O baixo número de mandados de prisão, 8, né? 8, não é uma expedição em massa de dezenas ou centenas de mandados, pode nos sugerir, mas de novo é uma sugestão, de que os alvos sejam talvez peixes um pouco maiores. Financiadores, mentores intelectuais do crime de 8 de janeiro, mas, de novo, é só uma sugestão. 8 mandados de prisão, 16 mandados de busca e apreensão, São Paulo, Rio, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Então, a Natália fica de olho, a nossa reportagem em todas essas regiões já está mobilizada. A gente vai voltar a esse assunto a qualquer momento. O que eu achei interessante, que a Natália trouxe de informação, é que é uma operação permanente. Né, Natália? Começa hoje, não tem data para acabar. Eu não me lembrava de nenhum tipo de operação nesse sentido, né, com esse aspecto. E aí fiz uma busca e encontrei ação da Polícia Federal no Rio de Janeiro contra o crime organizado do Rio. Aí sim uma operação permanente da Polícia Federal. Então é um outro aspecto diferente, né, dessa situação de hoje, dessa nova ação da Polícia Federal. E lembrando que... Desculpa, como é que é o nome, Natália? Operação Lesa Pátria. Primeira fase. Fazia tempo que a gente não ouvia em primeira fase, né? Em fases de operações. Tipo Lava Jato, né? Tipo a Lava Jato. Uhum. Não, só lembrando que esse recurso que a Polícia Federal está usando aqui foi o mesmo recurso que se usou no Capitólio. O uso desses vídeos produzidos pelos próprios golpistas, né? Esses vídeos acabaram servindo como prova nos Estados Unidos para as investigações e depois para os inquéritos que culpabilizaram esses golpistas. Então, os vídeos são um material bastante importante que vão servir ali como um rastro de investigação bastante importante para depois compor o inquérito ali destes golpistas. Natália, já temos um assunto, então, para o presidente quebrar o gelo na reunião de hoje, né? Já imaginou? E esses golpistas presos, hein? Já abre assim, né? A reunião que já é tensa, né?